Talvez você não esteja travado, talvez você esteja no ambiente errado. E é um pouco sobre isso que eu quero tratar com você aqui hoje nesse vídeo, porque para mim fez muita diferença e fez muito sentido a questão da análise do ambiente. Aqui no meu canal eu compartilho com você sobre inteligência emocional, sobre motivação, sobre desenvolvimento pessoal, sobre outros assuntos relacionados a isso, para que você consiga alcançar o próximo nível. E se você me acompanhar aqui no meu canal, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, eu tenho certeza que eu consigo te conduzir a um nível superior àquele que você está hoje. Sabe por quê? Porque, na verdade, não sou eu que faço, é você. E eu acredito em você, acredito no seu potencial, acredito no quanto você pode alcançar e aonde você pode chegar. Desde que você decida, você consegue. Então, é nisso que eu acredito. E se você tomar uma decisão hoje de caminharmos juntos, nós estaremos aqui fazendo isso tudo acontecer. Mas vamos lá. O tema de hoje que eu quero tratar com você nesse vídeo aqui é justamente sobre ambiente. E o quanto o ambiente está te influenciando. Você sabia que na década de 50, um psicólogo, pesquisador polonês chamado Solomon Asch, ele fez um experimento. Ele pegou pessoas, atores, colocou dentro de uma sala com uma pessoa que não era um ator. Era uma pessoa aleatória que ele pegou para o experimento para ser analisada. E aqueles atores, eles tinham um acordo de fazer com que, dar uma resposta sobre o experimento. Como é que era? Ele pegava num lado de uma folha uma linha e do outro lado da folha 3 linhas. E ele perguntava para aqueles atores qual linha era a igual àquela que estava do outro lado da folha. E eles logicamente falavam que era a linha errada, era uma linha maior. E ele perguntava para o outro e novamente o outro falava a linha errada. E quando ele chegou por último no pesquisado, naquela pessoa convidada, ela também falou que era a linha errada. E nisso ele foi fazendo outros experimentos e ele criou um termo chamado conformidade social, que mostra que a massa ela tem um grande poder sobre aquele indivíduo, que o indivíduo ele é mais fraco do que a opinião da massa. Então isso mostra que o ambiente em que você está inserido, ele tem uma influência muito grande sobre as suas decisões, sobre aquilo que você pensa. E talvez você possa pensar assim, mas eu não sou influenciável, eu geralmente influencio onde eu chego. De maneira nenhuma. Se você chegar num ambiente onde existe um grupo e esse grupo tem uma cultura estabelecida ali, você não consegue vencer. É por isso que muitas empresas elas acabam tendo muitos problemas, porque a empresa ela não tem uma cultura forte, ela contrata pessoas que vêm com as suas culturas, se conectam, elas próprias formam uma cultura e acabam influenciando todo o resto, porque elas formam um ambiente. Um ambiente é composto de pessoas. Então o ambiente sempre vence. Daí você pode pensar, poxa, eu estou travado, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer, eu não consigo chegar onde eu gostaria de chegar. E é justamente aí onde está o quê da questão. De que talvez você esteja no ambiente errado. Ou talvez você esteja frequentando os ambientes errados. Olha só que interessante. Eu não estou falando que a sua casa, talvez onde você passa muito tempo da sua vida, dentro da sua casa, seja um ambiente errado. Ou o seu trabalho, talvez não é que o seu trabalho seja um ambiente errado. Talvez você não esteja buscando outras influências. Aí é onde entra essa inteligência de utilizar o ambiente para causar uma influência em você. Pega essa sacada, porque olha só, vamos lá, talvez você não tenha entendido bem. Digamos que existe uma pessoa que quer emagrecer. Ela está querendo emagrecer e ela está tentando fazer de tudo para emagrecer. Vou fazer um teste. Pega essa pessoa e começa a mudar de ambiente essa pessoa. Passa a frequentar ambientes de corrida, por exemplo, corrida de rua. Todo fim de semana tem uma corrida de rua. Pega essa pessoa e coloca ela para ficar todo fim de semana
participando de corrida de rua e se relacionando com pessoas que estão nesse meio e pessoas que já alcançaram um determinado resultado, que é o resultado que essa pessoa que está no sobrepeso gostaria de alcançar. Você vai ver que em pouco tempo essa pessoa começa a mudar hábitos, começa a mudar o contexto e daqui a pouco sabe o que acontece? Ela muda, ela alcança aquilo que ela gostaria. Isso é utilizar a conformidade social em detrimento de si mesmo. Eu vi um vídeo há pouco tempo agora falando assim, você tem que se blindar emocionalmente para você não ser influenciado pelo meio. Não existe essa possibilidade. Se você estiver inserido no lugar e você tiver uma conexão com aquele lugar, você vai ser influenciado. Não adianta. Não adianta se blindar emocionalmente, isso não existe. Isso aí é só um textinho que colocam lá para tentar fazer com que você concorde. A verdade é que você vai ser influenciado, só que a inteligência e a sabedoria está em você pegar essa influência, que você já sabe que é uma influência que vai acontecer, e trazer isso ao seu favor, fazer com que isso se torne uma ferramenta de desenvolvimento para você. Essa é a inteligência. Então, se você está num ambiente que você sabe que é tóxico, que é um ambiente que é viciante emocionalmente, que é um ambiente onde existem palavras que você não compactua, que existem comportamentos que são comportamentos diferentes àquilo que você gostaria de alcançar, você precisa mudar esse ambiente. Irkley, mas a minha casa ela é desse jeito, a minha casa é assim. Tá, beleza, se a sua casa é assim, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a sua casa. Mas as pessoas não querem mudar. Não, você precisa achar uma maneira de trazer essas pessoas para um outro patamar. Então o que você faz? Você pega uma dessas pessoas, pega essa agora, você pega uma dessas pessoas e leva para um outro ambiente. É o meu marido. Você quer alcançar um outro patamar de vida em família. Aí o que você faz? Você conhece famílias que têm esse tipo de vida que você gostaria. Aonde essas famílias estão? Elas frequentam que tipo de local? É na igreja? É uma reunião na casa de alguém? É um clube? Eu não sei. Aí você vai pegar, você vai conhecer esse tipo de família que você gostaria. Esse trabalho é um pouco mais extenso, um pouco mais intenso, mas ele vai dar certo para o que você quer. Então você vai pegar, conhecer essa família, vai entrar nesse grupo, de alguma maneira você vai conseguir entrar, acha um ponto de conexão, lê o livro, lê aquele livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aí você vai entender um pouco como se relacionar com outras pessoas dentro de um ambiente. Aí você vai lá, entra nesse meio, a partir disso você cria um relacionamento, cria uma conexão, e pega uma pessoa de dentro desse grupo que você quer transformar e leva para lá. A partir do momento que você tirou ele e começou a levar, você já começou o processo de transformação. Começando o processo de transformação, daqui a pouco você já influenciou um. Então são 2 contra o restante daquele grupo. Depois vocês peguem mais um, vocês 2 agora peguem mais um, porque 2 é mais forte do que 1, e vocês levem para aquele grupo. E assim você vai convertendo todo o seu grupo. Tentar lutar contra o ambiente não vai ser a forma mais inteligente de trazer uma mudança. Você precisa gerar mudança a partir dessa estratégia que eu acabei de te passar. Então, o ambiente ele pode estar sendo hoje o seu calcanhar de Aquiles, pode estar sendo aquilo que te derruba. E você é responsável por isso. Você não pode simplesmente colocar culpa no ambiente, ao invés de entender quem é o responsável por mudar a própria vida. Então você está nesse ambiente, você pode transformar o ambiente com as técnicas que eu acabei de te falar. Eu tenho um material que está na descrição que pode te ajudar a mudar um pouco esse entendimento. Eu vou deixar esse material aqui para você. Você entra, faz ali o seu cadastro, adquire esse material que vai trazer para você uma visão bem bacana de como você pode mudar o ambiente e um pouco da experiência que eu tive na minha mudança, que eu estava num ambiente totalmente desconexo daquilo que eu gostaria de viver e eu fui fazendo essa transição. Então, eu vou deixar para você esse material na descrição. Então, entra lá, não hesita não, entra, faz a sua aquisição desse material e vamos para cima.
tá? Então, olha só, quando a gente fala sobre crescimento, você precisa entender aonde está o gap do seu crescimento. Tem muita gente que vai olhar para como crescer, mas se você começar a olhar onde está o gap, você sana o gap. É a mesma coisa de uma represa. As pessoas vão lá, constroem a represa e vê que o nível da água está baixando. Se o nível da água está baixando, eu preciso entender aonde está o vazamento, para poder fechar o vazamento, a água continuar subindo o nível da água e assim se estabelecer. Então você precisa entender qual é o gap, aonde está o gargalo daquilo que te faz recuar ou daquilo que te faz diminuir diante dos seus objetivos. Aí é onde entra a questão do ambiente. Se o ambiente não lhe é propício, mude de ambiente. Esse talvez seja a sua maior dificuldade hoje. Se esse conteúdo foi relevante para você e você chegou até aqui, eu vou te pedir novamente, curta, compartilhe e se cadastre no canal. Eu estou publicando vídeos aqui constantemente para te ajudar a alcançar esse próximo nível e é isso que eu pretendo fazer com todas as pessoas que se inscreverem aqui no canal. Por isso que eu estou te estimulando. E se for relevante o conteúdo, a partir do momento que você faz esse tipo de ação, curtir, compartilhar e tudo mais, você mostra para o algoritmo que ele é relevante e ele pode chegar a outras pessoas também que estão nessa situação ou que querem chegar em outro patamar, tá bom? Então eu deixo para você aqui um grande abraço e aguarde aí os próximos vídeos, a gente se vê em breve.